E a gente recebe hoje aqui, para a nossa primeira entrevista, Kim Kataguiri, que atualmente está no segundo mandato como deputado federal e busca o terceiro agora nesta eleição. Ele é do Partido Missão, criado a partir do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, chegou a ser pré-candidato ao governo estadual, mas aí acabou definindo a sua candidatura ao terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Bom, muito obrigada pela entrevista, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui. Heródoto? Kim, 88% dos parlamentares vão se recandidatar, segundo uma pesquisa recente lá do Poder 360. 68% das pessoas não sabem quem votaram há 4 anos. Isso para deputado federal. Você acha que uma das responsabilidades disso é o chamado voto proporcional, onde eu voto num e acabo elegendo um outro que eu não conheço, porque tem aquele puxador de voto que elege a ele mais 3, 4. Será que não seria o caso da gente pensar na possibilidade de um voto distrital para que a gente tivesse um contato melhor, o eleitor melhor com alguém que vai representá-lo lá na Câmara dos Deputados? Olha, Heródoto, eu pessoalmente defendo o sistema de distrital misto, mas eu não acho que isso seja a solução para o problema, tá? Antes de ingressar dentro da Câmara dos Deputados, eu achava que uma reforma eleitoral era mais importante do que eu acho hoje, e eu te explico por quê. A maior parte dos eleitores tem esse contato que você está falando, que são deputados do Centrão que se elegem. São mais de 300 deputados que se elegem muito próximo aos seus eleitores, inaugurando obras, né? Só que aí depois o eleitor não tem nenhum controle sobre como o deputado vota, porque aquele deputado ganha o voto inaugurando obra, ganha aquele voto cortando faixa, e não de acordo com aquilo que é a função de um deputado federal, que é legislar e é fiscalizar. A maior parte dos deputados são eleitos com voto, entre aspas, distrital, com voto nas suas bases eleitorais. O meu caso é um caso excepcional, de ter voto em todas as cidades do estado de São Paulo, ter um voto ideológico de acordo com aquela função que é a função típica de um parlamentar, no sentido jurídico, de legislar e de fiscalizar. Mas a maior parte deles se elegem nesse sistema. Então, na minha avaliação, a gente só vai ter um maior nível de pessoas entendendo o papel do parlamento, né, com 3 condições, uma alternativa e outras 2 cumulativas, por assim dizer. A primeira é ter uma classe média robusta, ter pessoas que não dependem, né, digamos assim, da boa vontade, dos favores, né, de um parlamentar para ter acesso a serviços básicos, né, de pessoas que conhecem os seus direitos. 50% da população, 50% dos estudantes do ensino médio, segundo o PISA, Heródoto, não tem um nível de português bom o suficiente para exercer a própria cidadania. Esse número vai para 74% quando a gente fala de matemática. Então, enquanto a gente tiver uma educação de base, de qualidade, né, e a gente debate muito no Livro Amarelo, que é o programa do Partido Missão, a retomada do método fônico, né, daquele que, pelo menos acho que eu fui uma das últimas gerações que foi alfabetizado nele, que é o beabá, né, literalmente, nós não vamos conseguir ter um nível maior dos parlamentares. Mas ainda assim, esse pessoal não vira as costas para o seu eleitor e não dá a menor pelota nos 4 anos, é como se você tivesse dado um talão de cheque branco para o cara ficar lá 4 anos? Eu acho que ele não liga para a própria atividade parlamentar. A única preocupação dele é vender o voto para o governo pagar a emenda e ele inaugurar a emenda no seu reduto, né? Então, assim, não há preocupação com o eleitor no sentido de exercer a função de deputado. Ele exerce uma função que não é de deputado, só que as pessoas não sabem que não é papel de deputado inaugurar a obra, não é papel de deputado executar o orçamento, é prefeito, governador e presidente da República, né? Então, pelas pessoas não saberem qual é a função, em razão da falta de acesso à educação, em razão da maior parte da população viver na pobreza. E assim, eu digo na pobreza, apesar de não ser a definição do IBGE, porque você viver com metade do salário mínimo, como metade da população brasileira vive, na minha avaliação é você viver numa situação de pobreza, apesar de não ser a definição estrito sensu. Uma outra solução, Heródoto, na minha avaliação, eu sou parlamentarista, seria o parlamentarismo. Por quê? As pessoas se preocupariam com a eleição ao parlamento e ficaria muito mais fácil de governar, porque para escolher o seu presidente, o seu primeiro-ministro, na realidade, elas teriam que votar no partido do primeiro-ministro. Então, a gente não teria anomalia como a gente tem hoje, por exemplo, o Lula é presidente, né? Eu posso ser oposição ao Lula, mas naturalmente ele venceu a eleição e o natural, numa democracia saudável, desenvolvida, seria que ele tivesse uma maioria do seu partido, né? Então, as pessoas votam no Lula, mas 200 parlamentares que foram eleitos com eleitores do Lula não são base do Lula, né? Estritamente. Da mesma maneira, o Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma bancada de quê? De 80, 90 parlamentares no PSL na primeira eleição.
200 parlamentares foram eleitos com o voto do Bolsonaro e não eram base do Bolsonaro. No parlamentarismo, não. Todo mundo que foi eleito no partido do primeiro-ministro será a base do primeiro-ministro e os outros partidos vão formar essa coalizão, as pessoas vão se preocupar com a eleição ao parlamento. Então, ou a gente tem esses dois quesitos, de construir a classe média robusta e de ter um bom acesso à educação básica, principalmente, ou a gente adota o sistema parlamentarista. E, deputado, puxando então o gancho das emendas parlamentares, o Missão, e inclusive o candidato à presidência do partido Missão, tem feito duras críticas, né? O Renan Santos tem feito duras críticas às emendas parlamentares. O senhor está há 8 anos na Câmara, usa essas emendas também, então eu queria saber a sua posição e se o senhor abriria mão dessas emendas e também como que isso impacta ou impactaria, né, se fosse extinto, no voto do eleitor. Bom, vamos lá. No mundo ideal, eu defendo que seja o fim das emendas parlamentares. No nosso programa de governo, no Livro Amarelo, a gente defende que, hoje, para explicar para as pessoas, né, as emendas impositivas, elas são uma parcela da receita corrente líquida, ou seja, quanto mais o governo arrecadar, ou quanto mais houver inflação, que também aumenta a arrecadação, mais emenda o deputado tem para sua base eleitoral. A gente quer inverter essa lógica. A gente quer vincular as emendas a uma proporção das despesas livres, ou seja, hoje o incentivo do parlamento é ter mais inflação ou ter mais imposto. A gente quer inverter isso para ser, quanto mais corte de gasto permanente você promover, mais emendas você vai ter. Eu nunca recebi emenda de orçamento secreto, nunca recebi emenda por votar junto com a base do governo. As emendas que eu indiquei são o meu dever de indicar, que são as impositivas da receita corrente líquida. Mas, mais uma vez, não é nem no meu interesse pessoal fazer indicação de emendas, e eu vou confessar aqui para você que eu nem gosto de fazer fiscalização de emendas, eu faço mesmo por dever de ofício, porque o meu eleitor, ele vota por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu defendo, pelos projetos que eu aprovo, pelos projetos que eu barro. Então, assim, eu não ganho nenhum voto de emenda parlamentar. A maior parte das minhas emendas, aliás, vão para o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital das Clínicas da USP, o Hospital de Barretos. Nenhum deles faz campanha para mim, né? E o orçamento que eu mando é pequeno demais para que qualquer eleitor vincule o hospital à minha atividade parlamentar. Então, eu, no mundo ideal, defendo que não haja emenda parlamentar, como não existe na maior parte dos países sérios, mas como a gente não tem condição de fazer isso no curto prazo, a gente defende que esteja vinculado a corte de despesa em vez de aumento de receita. Agora aqui, já que você falou a questão de despesa, faturamento, etc, etc, as pessoas estão cansadas de pagar imposto. A gente tem um impostômetro, tem um impostômetro para a gente mostrar aí ou não? Todas as vezes a gente mostra o impostômetro para as pessoas saberem quanto estão pagando de impostos. Bom, aí a gente vê o seguinte, como é que olha só, até o presente minuto nós já pagamos 2 trilhões e meio de reais de imposto. Como é que a Câmara dos Deputados fiscaliza onde é que o Poder Executivo gasta esse dinheiro, ou aplica esse dinheiro, ou investe esse dinheiro? A Câmara em si não fiscaliza nada, Herói. Nada? Porque a maior parte não tem orçamento lá? A maior parte da Câmara, como eu disse para você, vende o seu voto para depois inaugurar a obra no seu reduto eleitoral. Então, pelo contrário, o interesse... Mas vende o voto? Vende o voto para o governo, claro, não tem a menor dúvida. Tem um balcão, então, lá? Mas no teu, se tem um balcão, a esplanada dos ministérios inteira é um balcão, Heródoto. Eu não vou aqui mentir ou ficar floreando a realidade para você, né? A maior parte dos deputados, que a gente chama de centrão, não tem ideologia nenhuma. Ele vai lá, ele quer saber quanto o governo está pagando. Ah, o governo está pagando para eu votar aumento de imposto? Ótimo, eu vou lá e voto junto. Ah, o governo está pagando para eu, enfim, aumentar gasto? Ele vai lá e vota junto. Mas ele não tem que explicar isso lá para o seu eleitor? Não, porque o eleitor dele está preocupado com a obra que ele entrega e não da maneira como ele vota. O eleitor dele não lê o jornal para acompanhar como ele vota, Heródoto. Então, assim, trabalho de fiscalização, eu vou te falar. Eu sempre fui da comissão de fiscalização. Nos últimos 2 anos, eu desisti de estar na comissão de fiscalização porque o governo tem maioria. Eu não consigo aprovar um requerimento da comissão de fiscalização para mandar para o Tribunal de Contas da União. Então, enquanto a gente não mudar a composição do parlamento, vai ser o contrário. E eu posso falar, eu já tive vários embates com o ministro Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça, e me posicionei absolutamente contrário à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Tenho várias críticas, inclusive, dele ser ministro e continuar subindo em palanque no Maranhão. Mas, em relação à fiscalização de emendas parlamentares do orçamento secreto, eu acho que ele está fazendo um trabalho razoável, que tem que ser feito. Porque no que dependesse da Câmara em si, não vai se fiscalizar. Porque, veja, como a Câmara se tornou sócio do orçamento, aquela função que eu te falei, Heródoto, típica de legislar e fiscalizar, você fiscaliza quando você tem independência.
Você fiscaliza quando a sua função é uma, sua caixinha é uma, e tem uma outra caixinha que você tem independência de fiscalizar. Agora, quando as duas se confundem, porque o parlamento usurpou uma competência do executivo de executar o orçamento, não é interessante para o parlamento fiscalizar o orçamento que ele mesmo executa. Eu sou um dos únicos tontos que vai lá fiscalizar minha própria emenda, encaminhar para o Ministério Público quando tem problema, para a PGR quando tem problema, para o STF quando tem problema. Você falou do balcão. Te pergunto o seguinte, o Congresso Nacional do qual você faz parte é o segundo mais caro do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Como é que um país tão pobre pode gastar 12 ou 13 bilhões de reais para manter o poder legislativo? Precisa de toda essa grana para manter a democracia ou ela pode ser mantida com um orçamento mais modesto? Não, com certeza pode ser mantida com um orçamento mais modesto, né? E eu acho que isso é sinal, Heródoto, que em muitos sentidos, na definição aristotélica, a gente não vive uma democracia, a gente vive uma oligarquia, né? Tanto que existe, curiosidade, um dispositivo no regimento interno da Câmara dos Deputados, que na hora de você distribuir os gabinetes na eleição, um dos critérios para você ter preferência é ser filho de deputado, como se o mandato fosse uma coisa hereditária. Então, com certeza... Quer dizer que o mandato vira profissão, é isso? Não. Pior do que isso, né? O sujeito ele vira um sanguessuga, né, do mandato. E dá para fazer um parlamento muito mais barato. Eu cito o meu exemplo pessoal, Heródoto. Na legislatura passada, teve uma votação de aumento de salário de parlamentares. Eu fui um dos únicos a votar contra. E não só votei contra, eu doei R$500 mil do meu salário como protesto por esse aumento. E mais do que a doação de verba de gabinete de cota parlamentar, eu economizei R$2.500.000. Imagina R$2.500.000 multiplicado por 513. Se todo mundo fizesse aquilo que eu faço, a economia seria gigantesca. A gente sairia pelo menos da segunda posição para estar lá para a 30ª, 40ª posição. Infelizmente não é isso que acontece. E, deputado, o Missão, ele deriva do MBL, né, do Movimento Brasil Livre, que em determinado momento rompeu com o bolsonarismo, foi se desenvolvendo ali. Mas se a gente observa os discursos do Renan Santos e do Flávio Bolsonaro, inclusive no primeiro ato oficial da campanha, tem vários pontos em comum, né? O endurecimento ali contra as facções, os dois têm feito críticas quanto ao tamanho e à eficiência do Estado, que é o que a gente estava falando aqui, e também tem uma comunicação mais agressiva nas redes sociais. Então, queria que a gente pudesse explicar para o eleitor qual que é a diferença, né? O que muda na prática, além dos personagens? A diferença do Renan para o Flávio Bolsonaro é que o Renan é alfabetizado e honesto. São duas diferenças fundamentais. O Flávio Bolsonaro tem problemas cognitivos insanáveis, ele se diz um conservador, mas ele nunca passou a 1 ano de distância das reflexões sobre a Revolução na França, que foi o primeiro livro fundador do conservadorismo do Edmund Burke na Inglaterra. Ele não tem... Veja, o nosso programa, o Livro Amarelo, ele é um programa de 450 páginas. Compare com aquilo que foi protocolado no TSE pelo Flávio Bolsonaro. É uma cartinha para o Papai Noel. Não existe nenhum paralelo. Veja, a gente está falando de um corte de 1.100 bilhões de reais, de uma revisão dos privilégios tributários, de desvinculação orçamentária, desindexação orçamentária, de uma reforma previdenciária paramétrica, de uma reforma previdenciária estrutural, de 11 mil quilômetros de malha ferroviária, da construção do maior presídio das Américas, da adoção do direito penal do inimigo. Enfim, nada disso que eu coloquei para você existe no programa do Flávio e muito menos ele teria a capacidade de defender. E outro ponto, né? Renan nunca esteve na casa do Daniel Vorcaro para romper relações, como se fosse casado com o Vorcaro. Imagina, eu tenho intimidade para te mandar uma mensagem de WhatsApp para te pedir dezenas de milhões de reais. Mas aí na hora de romper relações eu preciso ir para sua casa? Então assim, ele não engana ninguém, né? A gente tem independência para falar tanto de Jacques Wagner e Rui Costa no Banco Master, como de Flávio Bolsonaro. Por quê? Eu nunca vi o Vorcaro na vida, assim como o Renan Santos nunca viu. Então existem duas diferenças fundamentais. E outro ponto, Flávio Bolsonaro fala sobre endurecimento de penas, e olha só, uma das propostas dele é ter uma pena mínima, né, de 8 anos para quem rouba celular. Ele nem sabe que isso já é realidade por causa de uma lei que eu aprovei esse ano. E ele votou, ou seja, ele não leu o que vota. Eu aprovei a minha de pena de furto, roubo e receptação, inclusive com uma qualificadora no caso de roubo de celular. Ele votou como senador da República, não leu o que votou e está propondo a mesma coisa que já é lei.
Então, ele não deu resultado, ele não leu o que vota, ele não sei se ele lê Herol, né, alguma coisa, e ao mesmo tempo tem o rabo preso não só no escândalo do Banco Master, mas também na época que ele foi sócio do PT na rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que o presidente André Ceciliano, curiosamente depois se tornou assessor da ministra Gleisi Hoffmann, liderou o maior esquema de rachadinha da história do país, até onde se tem conhecimento, junto com o Flávio Bolsonaro. Então, posso continuar falando aqui horas sobre as diferenças do Renan com o Flávio Bolsonaro, mas acho que nós não temos tempo. Acho que não, porque o nosso tempo tem, as pessoas também estão correndo para lá e para cá. Mas pergunta o seguinte, então não temos condição de mudar esse país de uma hora para outra? Não, mas isso do jeito que você acabou de escrever para a gente? Não, de uma hora para outra não vai mudar. Eu não vou mentir para você que de uma hora para outra vai. Agora, nem de um mandato para o outro? Tem como mudar. Né? Não teria que mexer na Constituição para poder mudar? Aí nós entramos num assunto que eu gosto muito. Né? Uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Eu defendo que tenha uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não acho que seja viável no curto, médio prazo que seja feito, e aí a gente tem que fazer algumas reformas devagar na Constituição, ou pelo menos num ritmo mais lento do que a gente gostaria. Né? Você leva a nossa Constituição para qualquer parlamentar europeu, e eu recebi uma comissão europeia no mês retrasado, eles acham uma aberração. Por quê? Em qualquer país civilizado, você governa com 50% mais um dos parlamentares. No Brasil, para governar, você precisa mudar a Constituição. Então você precisa de 308, mas uma gordurinha ali de 350 para as traições de primeiro momento. Então, governar no Brasil é muito mais custoso por causa da Constituição. Isso sem falar que quanto mais coisas tem na Constituição, mais coisas param no Supremo Tribunal Federal. Você esvazia o poder do parlamento, esvazia o poder do executivo, tudo torna-se submetido ao controle abstrato de constitucionalidade e as políticas públicas deixam de ser decididas pelo parlamento e pelo executivo. Olha só, para mudar a lei trabalhista, Constituição, lei tributária, Constituição, lei previdenciária, Constituição, isso não existe. E tem também na Constituição dizendo que o juro está tabelado em 12% ao ano. O Banco Central está com 14%. Tem na Constituição, Heródoto, o Colégio Pedro II. Por que tem um colégio na Constituição? Da época do Império. Então, tudo bem, mas a gente não está mais na Constituição do Império. Olha o tanto de golpe que a gente teve desde o Império. Tem historiador, sabe mais que eu. Não, eu aprendi lá no livro de escola, lá. Kim Kataguiri, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, pela entrevista. Já deu nosso horário, dava pra gente ficar conversando aqui, mas vamos ter que encerrar. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.